Mobilidade Urbana. Apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho. E patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. A mobilidade é igual para todos? Há grandes desafios para todos os públicos. E é sobre isso que nós vamos discutir hoje. Mobilidade Urbana está começando agora. As cidades crescem e se modificam constantemente. Nessa transformação diária, novas necessidades surgem e demandas prioritárias muitas vezes vão sendo esquecidas. Repensar a mobilidade urbana para criar espaços mais democráticos, acolhedores e seguros deve ser uma prioridade da gestão pública. E essa transformação só é possível se colocarmos as pessoas em primeiro lugar. Menos espaço para os veículos motorizados e para as velhas formas de pensar o trânsito, mais espaço para pedestres e ciclistas com segurança e equidade. Mais descentralização das atividades e mais valorização dos bairros. Mais acesso, mais debates interdisciplinares e mais ações participativas. Mais parcerias entre a sociedade, empresas e universidades. Mais cidade e cidadania. Todos juntos precisamos transformar a nossa mobilidade urbana. E para conversar sobre os atuais desafios na mobilidade urbana, nós conversamos hoje com Verônica Castelo Branco. Ela é engenheira civil e professora de engenharia de transportes da UFC. Mas sempre nós temos aqui o Ilan com uma matéria especial antes do nosso convidado. É o que nós vamos conferir agora. É com você, Ilan. Hoje, quando a gente fala sobre trânsito, sobre tráfego, sobre mobilidade urbana de uma maneira geral, um dos primeiros assuntos que logo vem à mente é fiscalização de velocidade. As lombadas eletrônicas, elas existem mesmo para garantir que motoristas andem a uma certa velocidade delimitada, garantindo assim a segurança deles e dos pedestres, já que todos temos o direito de ir e vir. Agora, você já teve a curiosidade de saber como é que as lombadas eletrônicas são feitas? Olha, se você tinha essa curiosidade, então você está assistindo o programa certo. Você vai conferir tudo isso comigo agora. Vamos nessa? Primeiro, vamos conhecer a parte mais operacional da coisa. E quem vai guiar a gente por aqui é o Mauro. Ele que coordena essa equipe toda e mobilidade urbana por aqui é palavra de ordem. Então, quem acabou recepcionando a gente aqui nessa grande empresa foi o Mauro, que por coincidência é meu primo, tá? Não, na verdade brincadeira, só porque o sobrenome é igual mesmo, tá? Mauro, me fala uma coisa, hoje você vai mostrar pra gente como é que se faz então aqueles equipamentos que ficam nas ruas, as famosas barreiras eletrônicas, é isso? Exatamente, nós vamos fazer aqui um tour pela empresa, vamos tentar aí te apresentar como é que eles são concebidos, como eles são produzidos e instalados. A linha de trabalho ela é bem extensa, bem complexa, né? É um mercado bem interessante, principalmente quem tem interesse por tecnologia. Eu acho que vai ficar muito encantado aí com essa visita, tá? E eu queria que você falasse agora pra gente da importância da gente ter esses radares nas ruas da nossa cidade. Porque é o seguinte, tem muita gente por aí que reclama. Porém, eu sei, não vá mentir pra mim que se não tivesse radar você tava com 80, 100, 120 km por hora. Não é verdade? Infelizmente, isso faz parte da cultura humana, né? O surgimento das leis, ela vem justamente para tentar inibir ou coibir aquelas pessoas que fazem mau uso da sua liberdade, né? Então, trafegar numa via a 120 por hora, eu tiro a liberdade do outro poder atravessar com segurança, né, uma pessoa idosa. Os radares eles estão aí para que se tenha um controle maior dessas velocidades, a gente possa ter uma segurança maior e entendendo que veículos que trafegam numa mesma velocidade sobre um determinado controle, você tem uma maior fluidez no trânsito. Praticamente as metrópoles elas se veem obrigadas a fazer esse controle, porque sem ele a gente teria um verdadeiro caos aí dentro dos municípios, né? Enquanto a gente estava conversando, aliás, fazendo outras matérias, aí falar nisso, inclusive, nas primeiras matérias que a gente fez aqui no nosso programa, foi mostrando exatamente essa última redução de velocidade que a gente teve nas nossas ruas, que isso vai aumentar, que é essa redução de 60 para 50 km por hora. Inclusive, nós mostramos em números quantas vidas foram salvas por causa dessa redução de 10 km por hora aí, tá? Mas, enfim, enquanto a gente estava fazendo essa matéria, enquanto a gente estava entendendo, mostrando para o nosso público o que é a mobilidade urbana, teve um convidado que falou isso e eu não esqueci mais, que a mobilidade urbana está muito ligada à mobilidade humana.
Você concorda com isso? A liberdade é desde quando eu consigo praticar a minha liberdade sem cercear a liberdade do outro, né? Então, um trânsito bem ordenado, um trânsito bem controlado, ele dá liberdade a todos. E os dados estatísticos que são levantados, né, quer dizer, o fluxo de veículos que nós conseguimos levantar e que se tem acesso, então, às autoridades públicas, né, os órgãos de trânsito, são utilizados justamente nos projetos das novas vias, né, na direção, mudança de fluxo, alargamento, projetos de ampliação. Mauro, disse que aquela ia ser a última pergunta, mas não, deixa eu te fazer uma pergunta. Verdade, você gosta tanto dos radares, quando você passa pelo radar, você passa numa velocidade às vezes mais alta só para tirar uma foto sua? Não, brincadeira. Vamos fazer o seguinte, vamos lá? Vamos ver se vai mostrar pra gente? Vamos lá, vamos nessa. Antes da lombada eletrônica ficar de pé, a gente precisa fabricar e testar todos os componentes internos. E é esse pessoal que testa 1, 2, 5, 10 vezes cada pequeno circuito para que tudo saia certinho daqui. Os componentes eletrônicos desses equipamentos são uma mistura de cérebro e coração. Um não consegue funcionar sem o outro. Entendeu o porquê então de tantos testes? O Vidal está aqui com a gente agora e a gente já está começando a ver algo mais tecnológico, digamos assim, aquilo que a gente entende por ser uma indústria, todas essas coisas. Cara, vou te dizer uma coisa, eu que sou de humanas já fico então com os olhos bem arregalados quando vejo todos esses equipamentos, todas essas placas, mas explica pra gente, Vidal, onde é que a gente está e o que é que essa galera aqui já está fazendo? Que essa galera aqui, ela está consertando e montando equipamentos, partes eletrônicas dos equipamentos de fiscalização eletrônica. O equipamento de fiscalização eletrônica ele é composto por vários números de itens atualmente para conseguir montar uma lombada completa. O pessoal produz em torno de uns 70 itens e cada item desse ele é montado, testado, só para depois ir a campo para instalação. Alguns componentes a gente já recebe montados, outros são produzidos e outros são encomendados a terceiros. Hoje no setor industrial é dedicado especificamente a essa parte de fiscalização eletrônica, nós já temos em torno de 30 colaboradores, mas no total no setor industrial nós já estamos com 57 colaboradores. O pessoal costuma entrar aqui como estagiário, depois do estágio, se for necessário aumentar a necessidade de mão de obra, a gente já contrata esse pessoal e internamente dentro da empresa são feitos treinamentos, passado mais conhecimento e com o tempo os colaboradores vão aprendendo e adquirindo conhecimento em diversas áreas como eletroeletrônica, sistemas operacionais, Linux, rede, fotografia, vídeo, CFTV. Todos esses conhecimentos são conhecimentos necessários para produção, manutenção e operação de equipamentos de fiscalização eletrônica. Que massa, legal. Olha, eu acho que tá todo mundo vendo aqui atrás esse painel, né, aí com essa velocidade sendo controlada, aliás, sendo testada, né? Algo que a gente soube é que acho que eu posso dizer que 90% daquilo que a gente utiliza para fazer uma lombada eletrônica é cearense, ou seja, é coisa da terra sendo feita para a terra. É assim, Vidal? O pessoal que desenvolveu do zero essa tecnologia é aqui da terrinha, é aqui de Fortaleza. O pessoal que está na empresa já há 20, 18, 15 anos. Então, assim, é coisa nossa da terrinha do Ceará. Olha só, para você entender então, tá? Eu vou falar de novo. Antes, quando a gente tinha 80 km por hora, aconteciam acidentes, batidas e o trânsito ficava engarrafado, embora a velocidade média ou a velocidade permitida fosse uma velocidade mais alta de 80 km por hora, mas você perdia mais tempo. Não é porque você podia andar mais rápido que você tinha mais tempo, então você chegava mais cedo no seu trabalho. Não, com um acidente, com batidas, a BR-116 ficava mais congestionada. Então, quando você diminui a velocidade, você salva vidas e poupa tempo também. Agora, Vidal, acho que a gente já está conversando demais. Eu queria ver, então, algo... Eu não, né? Todo mundo está em casa, quer ver, então, essa parte mais industrial, digamos assim. Obviamente que a gente já está no início aqui, mas a lombada eletrônica toda feita... A gente consegue ver isso? Consegue sim, nós iremos passar em outro setor onde tem espaço suficiente para a gente conseguir visualizar o equipamento completo,
os componentes internos, tudo funcionando direitinho. Vamos lá então? Vamos lá, sim. Só se for agora. É aqui que a coisa toda começa a ficar com cara de lombada eletrônica. Aqueles circuitos e fios que a gente viu lá dentro agora vêm para essa área e são instalados nessas carcaças de ferro e testados de novo. Quando os circuitos são montados e o teste visual acontece, é que a gente pode perceber e entender um pouco mais da tecnologia que tem por aqui. Tecnologia essa que é 100% cearense, viu? A hora finalmente chegou, a gente então vai mostrar para você a bendita lombada eletrônica. Tudo feito aqui, tudo tecnologia 100% cearense, é isso, Robson? Fala pra gente. Muito prazer, né, que a gente recebe vocês aqui na nossa fábrica. O que nós fazemos aqui? Nós protegemos vidas. A gente fez aqui com tecnologia própria, com os nossos cabeças chatas, com nossa identidade, com a nossa nordestinidade. Nós trouxemos para cá a tecnologia da fiscalização eletrônica. Estamos nesse ramo há muito tempo, tem mais de 20 anos. Primeira participação do grupo vem de 98, então é uma larga experiência que a gente tem dentro do mercado nacional. Estamos bem posicionados e hoje vamos apresentar aqui um pouquinho para vocês como a gente fabrica no Ceará a fiscalização eletrônica que a gente vê no dia a dia da nossa cidade. Que legal, então aqui onde a gente está, digamos assim, a parte mais grossa da coisa. O que eu quero dizer é a parte mais estrutural, por assim dizer. Eu não sei se eu estou utilizando o adjetivo correto, mas pelas imagens você já consegue entender onde que eu quero chegar, tá? Aqui atrás da gente já tem uns equipamentos então funcionando. Esses são os radares de velocidade? Exatamente. Basicamente no mercado a gente tem dois grupos de equipamentos. Os nomes são complicados, mas vamos desmistificar, né? O medidor de velocidade é aquele que o Inmetro passa anualmente, verifica, que é capaz de medir a velocidade dos veículos e tem lá como prova um registro fotográfico, uma imagem digital. A gente fala fotográfico só porque é o nome técnico, mas na realidade é uma imagem capturada de forma digital do veículo que passa acima da velocidade. E tem um outro grupo que são aqueles equipamentos que o pessoal chama do pardal misto, radar misto, o que fica nos cruzamentos, que ele fiscaliza outras infrações. Os respeito ao avanço do sinal, os respeito à parada na faixa de pedestre, né? Você tem a transitar em circulação de faixa exclusiva para ônibus, transitar na ciclofaixa. O equipamento fiscaliza todas essas infrações de forma automática. Na verdade é o seguinte, eu quando recebo todas essas informações, quer queira, quer não queira, eu que sou de humanas, eu costumo dizer isso, eu já fico imaginando como é que vai ser o nosso futuro, já fico imaginando como é que vai ser daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, quando o tema mobilidade urbana estará 101% ligado com essa questão da nossa tecnologia. Eu acho que tem muita coisa para a gente ainda fazer dentro da nossa cidade. Esse tipo de tecnologia eu espero que esteja em breve, porque afinal de contas o nosso futuro acho que será bem tecnológico, né, Robson? Totalmente, a gente vive na era da internet das coisas. Todos esses nossos equipamentos, ele é um dispositivo que é da internet das coisas. Estamos nesse novo mundo, o mundo do Big Data, o mundo da ciência de dados. E qual é o nosso propósito, o nosso papel aqui? É fornecer o melhor aconselhamento possível para que o poder público tome as decisões corretas. A gente, como sociedade, tem que estar apto por informação para a melhor tomada de decisão. A melhor forma de informação é aquela que não tem viés. Computadores fazem as coisas sem viés. E agora a gente faz uma parada bem rápida e daqui a pouquinho voltamos com Verônica Castelo Branco. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta aqui no Mobilidade Urbana, que sempre traz uma entrevista muito interessante para todos nós. Hoje eu converso com a engenheira civil e professora de Engenharia de Transportes da UFC, Verônica Castelo Branco. Tudo bem, Verônica? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo, obrigada. Verônica, vamos lá, uma pergunta que sempre aparece aqui no nosso programa. Se o transporte motorizado ele é tão poluente, incomoda tanto, ele é tão prejudicial à saúde das pessoas, por que as cidades continuam investindo nesse modelo? A gente precisaria pensar em todos os efeitos históricos, políticos, econômicos, até culturais dessa questão, né? Então, voltar um pouquinho atrás, pensar na evolução da indústria automobilística,
em como o carro ele é símbolo de status, né? A própria forma de falar, quando a gente se refere ao transporte coletivo como um subsídio, ao transporte automotivo particular como um investimento, né? Então, existe uma série de questões bem difíceis de serem contextualizadas e para trazer um pouco de infraestrutura de transportes, também de facilitação do uso. Então, cada vez que eu ofereço à população mais infraestrutura de transportes, o transporte automotivo particular ele passa a ser interessante. Os pisos podem interferir na mobilidade urbana? Por exemplo, o piso intertravado, ele pode substituir o asfalto e diminuir o impacto também? Não existe, né? A gente gosta de falar que não existe um modo de transporte prioritário, assim como não existe uma solução de infraestrutura prioritária. Você apontou uma solução que vem sendo usada com uma certa frequência em Fortaleza, a solução com um pavimento intertravado, um piso intertravado, como você queira chamar, e é só uma delas, né? Na engenharia de transportes, a gente tem duas grandes áreas. A área que a gente chama comumente de planejamento e operação dos sistemas de transportes, onde a mobilidade se encaixa, e a área de infraestrutura de transportes, onde a escolha desses materiais e dessas infraestruturas se encaixaria. Uma não existe sem a outra. Então, eu não posso falar de mobilidade se eu não falo da infraestrutura necessária para que essa mobilidade aconteça. Em se tratando de piso intertravado, como eu disse, ele é uma solução. Você poderia me perguntar, então, qual seria o caso ou a situação onde seria mais adequado ou mais conveniente usar essa solução? Então, o piso intertravado é uma solução normalmente para tráfego leve, é uma solução que prioriza o uso do transporte ativo, do pedestre, é uma solução bem adequada para baixas velocidades, o que melhora a segurança viária, reduz a formação de ilhas de calor, porque ele tende a não gerar um superaquecimento, reduz impermeabilização do solo, né, superimpermeabilização do solo, mas não é adequado para qualquer caso, né? Uma solução, por exemplo, de tráfego pesado vai exigir ou vai, de forma preferencial, exigir uma outra solução. E o concreto, o que é que você diz sobre ele? Então, o que você chama de concreto é uma outra solução, que tecnicamente a gente chama de pavimento rígido ou pavimento com concreto de cimento Portland, que é também uma solução, né? Uma solução que normalmente ela tem um investimento inicial mais elevado, de maneira bem geral, mas uma vida útil também maior. Então, uma solução que pode ser adequada, por exemplo, para situações de cargas mais elevadas ou de cargas estacionárias. Fortaleza tem feito algumas experiências, por exemplo, com estruturas mistas, com o uso de pavimentos de concreto em paradas de ônibus, que são locais onde há muita aceleração, desaceleração, carga pesada e, às vezes, com uma frequência de aplicação que exige ou que pode ser melhor usada, né, numa estrutura com pavimento de concreto. Agora eu quero convidar você a viajar comigo no quadro Ponte Aérea, que sempre traz um especialista com um assunto muito importante para nós. Hoje vamos ouvir Maria Tereza Diniz, diretamente de São Paulo. Vamos lá! Olá, eu sou Maria Tereza Diniz, sou arquiteta e urbanista e mestre em geografia e vamos falar sobre bairros e mobilidade urbana. A mobilidade urbana ela tem um papel fundamental na qualidade de vida da população. E, historicamente, no Brasil, a gente teve um desenvolvimento urbano que as famílias mais carentes, por não terem condições de acessar habitação em lugares bem localizados do ponto de vista do acesso às oportunidades, né, eles escolheram um preço da terra mais barato, né, onde eles conseguiam pagar. A grande parte da população mais carente, ela vive em regiões mais afastadas das regiões centrais, né, dos grandes municípios brasileiros, e isso afeta demais a qualidade de vida deles, por diversos motivos, né? Primeiro, pelo tempo de deslocamento, então a quantidade de viagens, né, e o tipo de viagem que essa população faz. A gente tem um país onde grande parte da população se desloca a pé, então se essas distâncias forem muito grandes e a qualidade da infraestrutura para o pedestre for muito ruim, com ausência de calçadas ou calçadas com baixa qualidade,
má sinalização das travessias. Isso tem um impacto muito grande na vida dessa população. E também a oferta de um transporte público coletivo de qualidade, né, que tenha uma cobertura boa, que tenha uma regularidade, né, de número de ônibus, né, principalmente os ônibus, que são os mais comuns dos municípios brasileiros, e a regularidade da oferta desse serviço. Então, dependendo da qualidade desse serviço e do acesso a esse serviço pela população, isso vai ter um impacto muito grande na população mais carente. A gente tem percebido, né, os urbanistas que trabalham com planos diretores e com esse tipo de planejamento de escala maior, a gente tem percebido uma expansão urbana muito grande e um baixo aproveitamento das regiões centrais das cidades. Então tem muitos vazios urbanos, né, lotes que sobram ou lotes até subaproveitados, subutilizados, né, com baixa densidade nas regiões centrais. Isso faz com que as pessoas busquem os lotes mais longe, as cidades vão se expandindo, né, para as regiões mais longe do centro. Como consequência, a gente tem uma necessidade de mais oferta de transporte público, né, então você tem que ir com o ônibus, por exemplo, mais longe, isso fica mais caro para a oferta do serviço público, com mais dificuldade de acesso por parte da população. A gente tem visto alguns municípios que, ao trabalhar o seu desenvolvimento urbano, o seu plano diretor, eles têm restringido esse tipo de crescimento, né, esse tipo de expansão urbana, para poder valorizar as regiões mais centrais, e impedir que todas essas áreas que no passado recente eram áreas rurais, né, com fazendas, que eles se desenvolvam para ser novos parcelamentos, novos loteamentos, sem a necessidade, né, desse tipo de crescimento da cidade nesse momento, né? Então, tem alguns municípios que estão fazendo esse movimento, né, de tentar segurar um pouco mais essa expansão urbana e valorizar e desenvolver melhor, né, ou desenvolver mais as suas regiões mais centrais. Muito bem, vamos mudar de assunto aqui, Verônica. Queria que você falasse do papel da sociedade, da universidade e do setor privado na mobilidade urbana. Tem como conectar esses três entes? Tem e deve, né? Mobilidade urbana, ou a falta dela, né, que é por isso que a gente está falando sobre isso, é uma questão muito séria em grandes metrópoles, né? A gente tem mais ou menos 1/3 da população morando em grandes metrópoles, e isso traz uma série de consequências. Eu gosto de pensar em mobilidade urbana desde o início dessa questão. Então, idealmente, a gente deveria, por exemplo, reduzir necessidade de viagens, deveríamos nos perguntar se as infraestruturas que a gente está provendo, prevendo, construindo, elas são de fato necessárias, né? Isso tudo porque, no final do dia, o que interessa é garantir à população o direito à cidade, o direito ao acesso aos serviços dos quais ela tem direito. Então, quando eu falo no setor público, privado ou na universidade, para um problema tão complexo como esse, a gente vai precisar de vários atores, né? A gente vai precisar, a própria infraestrutura muitas vezes é gerida pelo setor público, o setor privado muitas vezes é quem gere, por exemplo, o transporte público. A universidade está sempre pensando nessas tentativas de soluções ou de minimização desse problema de uma forma muito livre e criativa. A própria população, né, exigindo e desejando e buscando o acesso a esses direitos. Então, eu acho que sim, é um problema complexo que exige um time diverso. Dentro da mobilidade urbana, você acha que os direitos são iguais para todos? Ela é igual para todos? Quais os desafios da mulher, por exemplo, no transporte, no dia a dia, nessa mobilidade urbana diária? Os direitos e o acesso, né, como a gente queira chamar, eles não são iguais para todos, nem na mobilidade urbana e nem, talvez, em quase nenhum outro espaço, né? Então, todas essas assimetrias, falta de equidade, falta de igualdade, como a gente queira chamar, elas são traduzidas para esses espaços de grandes problemas. Então, tanto questões de gênero são muito fortes, questões sociais. Quando a gente pensa num movimento muito típico, né, de grandes cidades, que é de expulsão da população menos abonada ou socialmente mais fragilizada dos centros das grandes cidades, gerando essa necessidade de transporte, essa é uma exclusão social. E quando a gente traz o recorte do gênero, assim como acontece em qualquer outro setor da sociedade, na mobilidade também existe esse recorte. A gente sabe que a mulher é maioria do ponto de vista de usuário de transporte, mas ao mesmo tempo ela não participa das tomadas de decisões.
o que gera a mobilidade é a necessidade de deslocamento. E a mulher também, porque há diferenças entre as suas principais atividades, né, atividades reprodutivas, no caso da mulher, versus atividades produtivas, no caso da enorme maioria dos homens, isso vai mudar também a necessidade de deslocamento da mulher. Então, a mulher, ela se desloca de forma diferente se comparada ao homem, com mais paradas, mais desvios, viagens mais curtas, às vezes com algumas cargas físicas, sem contar com a falta de segurança devido ao assédio, à violência, né? Então, sim. Você já parou para pensar que a forma como cada pessoa se desloca pela cidade é diferente? É por isso que nós temos o quadro Ando pelo Mundo, sempre com uma informação importante para nós. Vamos ver. Olá, meu nome é Felipe, eu sou de Fortaleza e moro em São Paulo. Eu trabalho na Universidade de São Paulo e vou mostrar para vocês como é meu deslocamento para lá todos os dias. Levando em conta o custo-benefício, o tempo, o gasto, o meio de transporte mais viável para mim, para sair de casa e ir para a USP é a bicicleta. Dia que tem sol, como hoje, é muito tranquilo. Os únicos problemas acontecem quando chove. Aí realmente a gente tem que ou esperar a chuva passar ou ir atrás de outro meio de transporte para voltar. Essa é uma parte do trecho que eu faço dentro da USP. É bem tranquilo, eu só ando pela ciclofaixa. A maior parte dos motoristas são bem respeitosos, o que facilita muito o trajeto. Então é isso, pessoal, cheguei aqui ao meu destino, realizando aí o trajeto dentro do previsto, próximo aos 20 minutos. E é isso, vim bem devagar. Se eu posso deixar alguma sugestão para quem usa a bicicleta como meio de transporte, é andar bem devagar, seguir sempre a sinalização e sempre usar capacete. Tchau, tchau. Uma outra pergunta dentro desse tema. Quando a mulher está nessa posição de tomada de decisão, modifica alguma coisa para melhor ou para pior? Eu acredito que sim, né? O fato de eu estar aqui hoje conversando com você é prova disso, né? Um lugar de fala, um lugar que é o lugar que eu frequento, né? Se é essa mulher que faz uso, digamos, desse transporte coletivo, que sente na própria pele como é fazer esse deslocamento, que assume essa posição de cuidado, que tem dupla, tripla jornada, e isso gera diferentes necessidades de deslocamento, né? O olhar dela para essa tomada de decisão necessariamente vai ser um olhar diferenciado. Para a gente finalizar, Verônica, eu sei que você fez mestrado e doutorado fora, né? Você acha que tem algum exemplo que você goste que poderia ser trazido para a nossa cidade? Acho que sempre há espaço, né, para evoluir. Acho que Fortaleza, nos últimos anos, tem passado por processos constantes de evolução no que diz respeito à mobilidade urbana. Esses processos não necessariamente, às vezes, se refletem do ponto de vista de infraestrutura. Sim, reconheço, né, que há melhorias, mas a pergunta que eu acho que é a pergunta de partida, né, observando outras cidades, outros países, é até que ponto a gente precisa de mais infraestrutura e até que ponto a gente consegue diminuir essa necessidade de deslocamento. Nos transportes, a gente costuma dizer que não é inteligente a gente fazer o que a gente chama de viagens pendulares, casa-trabalho, casa-escola, usando, por exemplo, o modo rodoviário automotor particular, né? Que cada modo de transporte tem a sua vantagem e desvantagens. Então, parece que eu saio um pouco da engenharia de transportes e entro mais no planejamento urbano, quando digo, vamos tentar reduzir a necessidade de deslocamento diário, ou quando eu digo, vamos repensar a necessidade de infraestrutura, como outros países, Singapura, Estados Unidos, França já fizeram, por exemplo, literalmente destruindo infraestrutura, retirando esse espaço, às vezes, exageradamente ocupado por veículos, passando a destinar aquele espaço para o convívio permanente. Além do uso de materiais, né? Eu posso usar a infraestrutura para drenar, posso usar para gerar energia, posso usar para despoluir o ar, enfim, usar a infraestrutura para nos beneficiar e reduzir a necessidade de deslocamentos. Muito bem. Eu conversei aqui com a Verônica Castelo Branco, ela é engenheira civil, professora de Engenharia de Transportes da UFC. Verônica, muito obrigado, muito bom esse papo aqui, seja bem-vinda sempre. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Fechamos aqui mais um Mobilidade Urbana. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltamos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.
Mobilidade Urbana. Patrocínio Assembleia Legislativa, a serviço da cidadania. E apoio AMC. Proteger vidas, esse é o caminho.